Agora estamos aqui com o pregador, o pastor Robson, e vamos fazer algumas perguntas para ele. Pastor, o que te motiva a pregar e estudar o Evangelho? Bom, a motivação de pregar e estudar o Evangelho se dá por conta da vocação. Quando nós pegamos o texto de 1 Coríntios 12, Paulo ele enfatiza que o Espírito Santo ele é o responsável em doar os dons, o carisma. E evidentemente fica claro, se o Espírito Santo não incluir a pessoa neste dom, a pessoa não vai ter essa motivação, porque é algo intrínseco, é algo que ocorre de dentro para fora. Eu digo sempre isso, é bem interessante. Ainda bem que vocês estão gravando. Muitas pessoas são grandes teólogos, mas não são excelentes cristãos. Então, a pessoa pode ser um excelente orador, um excelente teólogo, mas não significa ser um grande cristão. Portanto, a motivação é uma vocação, uma doação, um chamado de dentro para fora, que é o Espírito Santo que, evidentemente, que é o dono e realiza toda a obra. Amém. Paz, Senhor, pastor Robson. Paz. Eu queria te perguntar, o que você acha que falta na nossa geração para que outras pessoas possam pregar o Evangelho? Bom, pelo contexto que nós vivemos, inclusive no Ocidente, principalmente no século XXI, as coisas que se tornaram mais fáceis, na minha época e na época de outros pastores, tudo era um pouco mais difícil. Então, por as coisas serem mais difíceis, eu digo no aspecto mais secular, material, estudo, emprego, você adquirir um carro, você construir uma família, tudo era muito difícil, então você valorizava isso. Quando nós estudamos a história da igreja, nós percebemos que a igreja cresceu quando ocorreram perseguições, ocorreram martírios. É estranho isso, mas o que ocorre? Por esta geração, ela precisa entender que o Evangelho é muito mais dessa vida cômoda que as pessoas vivem. Então, o que eu percebo que falta essa geração é entender esse comprometimento e essa responsabilidade, esta doação. Por tudo se tornar tão mais fácil e acessível, eu percebo que falta essa motivação e esse desejo. Não apenas em pregar o Evangelho, mas fazer parte da missão de Deus. Missio Dei. A missão de se pregar o Evangelho é uma missão de Deus que inclui a igreja. A igreja precisa entender isso. Como sabemos que o senhor é escritor, queria te fazer uma pergunta. Qual as dificuldades para escrever um livro? Quando eu fiz minha graduação em teologia, eu lembro que o pastor Expedito Marinho, ele falou algo bem interessante. Na teologia você não cria nada novo. Você pode trazer alguns apetrechos, mas a teologia ela foi consolidada com os pais apostólicos, apologetas, enfim, com os pais capadócios, os pais da igreja. Nós, escritores, teólogos, nós somos pigmeus nos ombros desses homens. Então, o que eu digo, a nossa maior dificuldade é entender, isso é bem importante, é entender que todas as escrituras, todos os nossos escritos, todos os nossos livros devem ter como base, a premissa, as escrituras sagradas. Então, a nossa maior dificuldade é quando nossos pressupostos, as nossas teologias, elas tentam sobrepor as escrituras sagradas. A exemplo, o processo da salvação pertence a Deus. O conservadorismo, quando se fala acerca da família tradicional, do casamento heterossexual, da não legalização das drogas, da não legalização do aborto. Quando nós escrevemos, nós precisamos entender que as escrituras sagradas devem ser a nossa base. Então, eu percebo que atualmente a maior dificuldade é escrever um livro sob estes fundamentos. Eu queria agradecer de coração por ter aceitado participar da nossa entrevista, que Deus possa continuar te abençoando.